Olá, estimados rotarianos. Hoje é um dia muito especial. Temos convidados especiais, nossa pauta é especial e acreditamos nesse RotariCast e nas outras edições que já fizemos, ter cumprido uma missão de ter implantado no Distrito 4670 essas gravações importantes que chegam a todos os rotarianos. Acessem, curtem se gostarem, compartilhem, que esse é o principal objetivo. Vou passar para o Werneck, o governador Werneck, fazer as apresentações. Muito obrigada por enquanto. Então, governadora Rosana, nossos convidados de hoje, a convidada muito especial que nós temos aqui hoje, tenho certeza que a surpresa vai agradar a todos. A gente chegando de uma belíssima conferência que tivemos recentemente e espero que mais uma vez estejam conosco e divulguem bastante essa notícia de hoje, que nós já estamos quase chegando no final dessa gestão e que a nova gestão continue com esse RotariCast aqui, trazendo as notícias do distrito para os clubes do distrito, os distritos do Brasil e, por que não, do mundo, né? Verdade. Agora com as legendas automáticas em todos os idiomas. É verdade. Vamos chegar lá. Então, vou pedir primeiro para a nossa convidada se apresentar. Nós estamos com a governadora Adélia Vilas, que quase que dispensa apresentações, mas nós vamos apresentar a si mesmo. Então, governadora Adélia, por favor, suas palavras iniciais. Eu vou fazer o registro inicial também, que eu considero muito importante, que é a questão do empoderamento das mulheres em Rotary. É um trabalho que está o Rotary no mundo buscando essa adesão de mulheres. Nossa participação efetivamente é importante. E a Adélia, ela nos representa como primeira governadora distrital de Rotary no Brasil. Abriu para nós, além da primeira mulher que foi admitida, a continuidade de podermos chegar até vocês em clubes com governadoras mulheres. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, governador Rosana, e com isso eu fecho o nosso acordo de vir participar de uma conferência. Então hoje é um dia de lembrar também uma bela conferência. Que vai ficar na minha memória também, muito agradável, né? E, governadora Rosana, só um parênteses aqui que a gente deixou de citar, que a governadora Adélia, a primeira governadora do Brasil e quase da América Latina, né, por um pequeno detalhe, ela é gaúcha de Porto Alegre, né? Acho que foi um detalhe que a gente esse é um detalhe muito importante. Citar, né? Com certeza. Eu estou no Rio de Janeiro há 65 anos. E quando fui completar 21 anos no Rio de Janeiro para estudar. Me casei no Rio e, bom, a partir daí tem uma história longa que a gente vai contar durante o período, né? Tá certo. Miguel. Muito boa tarde, governadora Rosana Pitts, Parono Rotário 2024, 2025, do Distrito 4.770, o nosso também companheiro de âncora desse RotariCast, o companheiro Werneck, nosso governador também do nosso distrito, e de uma forma muito especial eu faço uma saudação à governadora Adélia. Obrigado. Sinto-me honrado estar na vossa presença, estive também em Canela, na nossa conferência, a alegria foi muito grande por todos os rotarianos, e em particular pelas rotarianas que estavam lá, que sua presença é inspiradora e motivadora para todos nós. É uma grande honra estar presente aqui ao seu lado, nessa tarde maravilhosa do nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Hoje a presença da mulher já é de fato e de direito, então, ou de direito e de fato, né? Adélia, conta um pouquinho como é que foi a trajetória até chegar
a governadora. Nós temos tempo suficiente, espero, que né, que a gente tenha tempo suficiente para chegar lá. O Rotary é cheio de histórias, cheio de crônicas. E às vezes eu vou falando e os meus filhos, os meus companheiros, mas tem que escrever isso. Bom, por enquanto a memória está ajudando, né? E o que aconteceu foi o seguinte, acho que eu sou rotariana porque meu marido foi rotariano. E ele foi rotariano porque eu empurrei ele para o Rotary. Então, o que eu conhecia de Rotary, quando eu saí de Porto Alegre para estudar com Vila Lobos, ia fazer pós-graduação no Rio, eu tinha o tio do meu cunhado, era um rotariano famoso, um grande empresário aqui. E aquela época, me desculpem, eu vou cometer até uma... Não é indelicadeza, mas foi o que eu levei de lembrança na época, que o Rotary era para os empresários e o Lions era para os gerentes. Era essa a impressão que eu tinha. Então, tá tudo errado, não é verdade isso. Mas foi essa impressão que, não que eu quisesse já entrar em Rotary na época, jamais imaginaria. Eu fui para o Rio com 20 anos, fiz 21 anos lá. E logo depois completei o curso e conheci logo meu marido, que era um capitão médico do Exército, mas ele também ajudava uma escola e eu morava num pensionato de freiras só de universitárias, 60 universitárias. Cometi as minhas gafes diárias de gaúcha, né? De ir a uma padaria e pedir o cacetinho, né? Ou ir a um bar e pedir assim, uma batida de abacate, né? Negrinho. Pois é, essas coisas todas passaram por mim, que eu cheguei num dia de carnaval no Rio de Janeiro. Então era loucura, né? Bom, a experiência no pensionato foi uma experiência maravilhosa, porque eram 60 universitárias vindo do Brasil todo. E do Sul, só eu que era gaúcha, depois só um pequeno grupo de São Paulo, porque as grandes faculdades estavam no Rio de Janeiro, nem em São Paulo ainda. Então, todo mundo corria para lá, né? Mas essa diversidade, porque eu sou de uma família italiana, então, o meu núcleo era a família italiana, era a igreja Cristo Redentor, eram os escoteiros, esse era o meu grupo, né? E mais ligado à música e à arte e tal. Então, de repente, eu cheguei num mundo Brasil. Eu comecei a conhecer todos os sotaques possíveis, todas as culturas possíveis, não é? A Adélia, eu vou buscar antes ainda. Como é que a Adélia, com 20 anos, vai sozinha para o Rio? Bom, como é que a família italiana deixou? Bom, a minha mãe chegou a ter, por 3 meses, ela foi considerada com sarampo. Que não era sarampo, eu não sei o que era, entendeu? Mas ela tinha febre diária, só de saber que a filha ia para lá. Isso que eu ia falar. O sarampo era a filha que estava indo embora. Desabonava, né? Para qualquer moça que fosse para o Rio de Janeiro, desabonava, né? Mas aconteceu, isso é interessante, é uma outra crônica, né? Nós éramos muito ligados à igreja, meu pai também, e numa época da construção da igreja Cristo Redentor, não tinha espaço para um piano lá. O padre não tinha espaço, era um padre alemão, e ele mandou para minha casa o piano. Eu tinha 10 anos nessa época, e eu comecei a tocar piano. Mas ninguém tocava piano na sua casa? Não tocava, ninguém tocava. Cantávamos usou como italiano, depósito. Cantávamos, meu pai cantava a área de ópera. Mandou para lá como depósito do piano. De guerra, né? Tudo isso aí, né? E depois eu comecei a tocar, tomei aulas com um alemão, toquei harmônio, depois órgão, né? E com 15 anos eu já me sustentava praticamente, porque eu tocava em tudo que era casamento. Houve época que eu ganhava mais até do que meu pai. Se era maio, se era setembro, muito casamento, né? E eu tinha um cantor que eu acompanhava, e até outro dia contei para o Werneck. Num dia ele começou a cantar Ave Maria e travou a voz no casamento, durante o casamento. Aí eu tinha posto um pancake, qualquer coisa, e o homem era alérgico, ficou sem Ave Maria naquele dia. Então essas coisas todas vão acontecendo, né? Bom, e aí aconteceu o seguinte, quando eu completei o curso no Instituto de Belas Artes, o curso de música superior e tal,
para você ser professora, na época, a lei, professora de música, você tinha que ter essa pós-graduação, que pouquíssimas tinham. E, na época, a secretária de Educação do município, o prefeito era o Brizola, me parece, na época, que criou a Secretaria de Educação. Eu era professora da Secretaria de Educação. E a secretária de Educação era a prima do meu pai, a Neres Fortino Albano. Era uma mulher famosa, né? Sim. Pois é, era a prima do meu pai. Mas aí, quando eu falei com ela, disse assim, eu estou com vontade de ir para o Rio, eu tenho que tirar licença daqui. Ela disse assim, eu vou tentar a tua licença aqui com o compromisso de você voltar e implantar o serviço de música em Porto Alegre, de educação musical. E assim foi. Quer dizer, eu fui ganhando um salário e meio, que era o que a gente ganhava na época, né? E dava para eu pagar o pensionato e mais um bonde, que era que levava até a Praia Vermelha, onde ficava o Conservatório do Villa-Lobos. Então, quer dizer, eu já tinha garantido a minha manutenção. E aí aconteceu um concurso no Belas Artes de canto. Eu entrei no tal concurso de canto e o prêmio era a viagem para o Rio de Janeiro. Então eu ganhei a viagem, a passagem. Eu tenho algumas vezes na vida assim, eventos como esse, de mudar a minha vida exatamente porque a sorte favoreceu, né? Então eu já tinha salário para ficar lá, para me manter, e tive a passagem. E tinha que ir ao Rio de Janeiro porque tinha uma prova muito, muito difícil nesse conservatório. Era, para vocês terem uma ideia, eram 16 áreas. A gente ficou 2, 3 dias fazendo provas de coisas muito difíceis. E eu acabei ficando em segundo lugar. Quem ficou em primeiro lugar foi uma gaúcha, Esther Sclier, prima do Sclier, né, do coisa. A Esther tinha bem mais idade que eu não tinha completado ainda 21 anos, e ela estava vindo da Europa de um curso com um maestro famosíssimo. Quer dizer, a Esther estava anos-luz na minha frente. E ela ficou em primeiro lugar, eu acabei ficando em segundo. E aí aconteceu de uma amiga minha que morava no pensionato, era prima de uma dona de jornal do Diário de Notícias lá, que era... Essa mulher era famosa, ela tocava harpa e ela era crítica de arte no jornal do marido. E então a Hilda chegou e disse assim, Adélia, o que você está fazendo? A gente já tinha passado, já estava inscrita na pós-graduação e ela também. A Hilda era uma pernambucana, dona de um conservatório em Recife. Aí ela disse assim, vem comigo, não está fazendo nada, a gente tinha que esperar dias ainda para começar a aula. Vou lá no Ministério da Educação falar com o diretor do INEP, que era o Anísio Teixeira, simplesmente um dos maiores educadores da época, né? E tá bem, eu vou, pegamos o bonde, eu morava no Largo da Glória, e fomos lá. E ela, então, já tinha entrevista marcada com ele para conseguir uma bolsa de estudos para este curso. Era um curso de 2 anos, e quem era a secretária do Anísio Teixeira era simplesmente uma gaúcha. Fechou uma gaúcha. Todas. Aí ela começou a conversar, e ela era prima de um acadêmico até, que eu vou me lembrar o nome dele agora. E ela ficou conversando comigo, eu disse assim, você é gaúcha? Sou de Porto Alegre, ela também era e tal. Por que você não se inscreve na bolsa? Ela disse assim, a única exigência é que tem que trazer... tem que ser professor no estado e tem que trazer algum dinheiro, porque a nossa bolsa não é muito grande e tal, mas dá 2 passagens de ida e volta 2 vezes por ano a Porto Alegre, de onde você veio e tal. Tá bem, vou me inscrever. Eu me inscrevi, eu ganhei, a outra não ganhou. E aí foi aquele negócio, eu que achava que ia ficar no Rio 1 ano sem ver a família. Ficou 65. Veio a Páscoa. E no dia da Páscoa, a família reunida, eu bati na porta. Cheguei com presentes para a família e tal. E a partir daí, a vida melhorou muito. Né? Porque aí eu tive 2 ou 3 salários, né?
E fui até o último ano assim, ganhando. Então, E aquele retorno que você tinha que voltar para dar aula nunca aconteceu? Não, aconteceu. Aí entrei para outra pós-graduação, mais um ano, aí já não com bolsa e tal. Quando eu completei esse, que era educação musical, houve uma mudança na lei nacional de educação, e o conservatório recebeu o pedido de indicação de uma professora para o Colégio de Aplicação da Universidade do Brasil. E, através desse colégio de aplicação, era da Faculdade de Filosofia. E ele está até hoje na Lagoa ainda, no mesmo lugar e tal, o colégio de aplicação. E aí eu fui indicada pelo conservatório. Para ficar no Rio. Era o que me faltava, era um emprego no Rio, né? Aí então eu tive que pedir licença. Minha irmã, que estava aqui, trabalhava na Secretaria de Educação, me deram licença por 3 anos, sem eu voltar sem também ter que abdicar do cargo e tal, né? E aí eu já fui trabalhando no outro ano já no Colégio de Aplicação, e foi uma coisa maravilhosa, porque eu comecei a praticar tudo que eu imaginava. E a minha meta, o colégio de aplicação era um colégio experimental. Quer dizer, os professores todos de filosofia, de geografia, de história, enfim, de todas as matérias de primeiro e segundo grau, vinham dessa faculdade de filosofia. E a música estava mudando muito. O Villa-Lobos tinha criado o canto orfeônico, mas aí mudou para a educação musical, e o Villa-Lobos tinha morrido. Eu até participei do enterro do Villa-Lobos, tem uma foto no... era a capa do Jornal do Brasil, eu estou lá enterrando Villa-Lobos, sabe? Quer dizer, então a história se fez. Montando, o Rio de Janeiro, né? o Rio de Janeiro era Distrito Federal. Eu morava na Glória e Catete, o presidente, o Juscelino, passava e abanava para a gente. Quer dizer, era um outro Rio de Janeiro. O Senado era lá, a Câmara de Deputados era lá. E depois mudou tudo para Brasília. Eu também participei dessa mudança. Então, eu me considero, assim, privilegiada. Minha vida foi muito privilegiada. Sem família, eu sentia uma falta terrível da família. Mas eu estava com namorados. Ele ficou comigo direto. Então, nós vivemos juntos, diariamente, eu e ele, 57 anos. Entendeu? Foi uma vida incomum. Uma vida. Muito, uma vida mesmo. Ou então, tudo bem, esse conservatório... A proposta, eu tinha que vir com uma proposta diferente, e a minha proposta era criar plateias e não descobrir talentos. O descobrir talentos de música era importante, mas o importante era a criação de plateias. Todo o objetivo era esse. Então, os alunos sabiam todos os instrumentos de uma orquestra, de uma fanfarra, do que fosse, conheciam os gêneros musicais todos. Então, um aluno meu de sexta, sétima série já lia, porque eles eram muito inteligentes, esses alunos, eles já liam o Larousse de música em francês. Entendeu? Então, eu tive uma experiência enorme na área de educação, pude criar método, não é? E eu posso dizer que, nesse meio tempo, veio a Revolução, 1964. E eu, num grupo de professores socialistas, imaginem que vinham de uma faculdade de filosofia, era absolutamente socialista, e eu noiva de um capitão médico do exército. Então, a minha vida de noite era uma, de dia era outra, entendeu? Eu vivi os dois mundos, mas isso enriquece a gente, né? Foi uma vida, e eu sem família, quer dizer, a família que eu tinha era um pouquinho conviver com a família de Walter, né? Ficamos noivos, e aí ele resolveu comprar apartamento, demorou um pouquinho, e aí aconteceu o seguinte, quando com a ida para Brasília, da capital, a cidade do Rio de Janeiro, de Distrito Federal, se transformou no estado da Guanabara. E aí eles criaram várias secretarias, e na Secretaria de Educação, eles viram que não tinham professores de música. Então, veio um concurso muito sério. Eu fiz um concurso durante 6 meses, eram várias matérias, só catedrático participava e tal, e eu consegui
passei em segundo lugar nessa vez e já consegui uma vaga. E era um bom salário, a gente saía ganhando 7 salários mínimos. Logo depois eu me casei, veio um outro concurso, eu fiz de novo, então eu fiquei bem, né, já casada, com 2 matrículas lá, e aí tive que pedir demissão de Porto Alegre. Foi quando aí cortei encerrou o cordão umbilical o último do Rio Grande vínculo. do Sul, exato. Mas em compensação, depois tive 3 filhos e eles adoravam, nós passávamos férias aqui o tempo todo, meu marido aceitava. Então a vida foi levando assim, eu na área, por exemplo, na área de educação, por exemplo, a Legal. ideia de digamos assim, despertar realmente talentos e tal. Eu tive muitos alunos, o Zé Rodrigues foi meu aluno, era um gênio, garoto, entendeu? Ele, o Evandro Mesquita, Paula Saldanha, todos passaram por mim. Entendeu? Então Agora a gente sabe por que eles fizeram sucesso, né? Agora viu só, viu? O Zé Rodrigues, ele era filho de um baiano e a gente tinha reunião todo mês com os pais, era um colégio maravilhoso, colégio público, né? Então o baiano dizia assim, a senhora está ensinando música aí para o meu filho, mas ele não vai seguir música, não. O Zé Rodrigues, ele vai ser quer? advogado, tem que ser advogado. Bom, por acaso o Zé Rodrigues foi ser advogado e em São Paulo depois ele montou um estúdio de propaganda. Ele fazia... E vocês devem lembrar, para mim o melhor propaganda que o Brasil já teve foi aquele do Chevrolet. No silêncio do meu Chevrolet e tal. Isso é do Zé Rodrigues. Ele era um gênio. Então, ele não foi, digamos, o grande compositor da música brasileira, mas ele explorou todo o conhecimento dele que tinha nisso. Então, eu, como professora de música, me considero absolutamente realizada. E depois eu vi que não era só isso, que eu tinha que ir para a área de educação. Aí fui fazer orientação educacional na faculdade, na Santa Úrsula, e foi seguindo a minha vida também como carreira na área de educação, e música foi ficando um pouco para trás. E o Rotary? Pois é, aí Porque o Rotary até nós então acabamos, como era só homens. Como casada, eu morava meu marido era um médico ortopedista, saiu do exército, fez concursos para federal, para prefeitura também e tal, e nós acabamos mudando para a Ilha do Governador, porque ele foi dirigir um hospital na Ilha do Governador. E eu tinha filhos pequenos e consegui colocá-los numa escola maravilhosa, que era uma cooperativa de pais, e eles foram criados ali dentro da ilha. Era uma região que você passava, sábado então, era só cheiro de churrasco o tempo todo, porque ali moravam os pilotos da Varig. Sim. E era os carros, a gauchada toda. Tudo era dali. Então eu estava absolutamente em casa, né? Só não tomava chimarrão, cheiro mas de churrasco. casa, cheiro de casa. E meu marido adotou isso. E foi amigo de todos eles também, entendeu? Então, não só pela escola. E, de repente, nós estávamos numa casa menor, que eu tinha alugado, depois compramos aquela casa. Aí achei que tinha que ter uma casa maior, ele gostava muito de esporte. Compramos, no dia que a gente está comprando essa outra casa, o corretor seria o presidente de um novo clube, que ia ser fundado na ilha, que já tinha um. E ele disse assim, Waldo, eu vou te indicar para ser rotariano e tal. O Waldo disse assim, mas o que eu vou fazer lá? Eu não sei nada de Rotary e tal. E aí eu vim com aquela ideia, disse assim, mas ele não é empresário, meu marido não é empresário. No máximo ele é diretor de um estabelecimento gerente, público. tem que ir para o outro. Aí disse assim, não. Disse assim, mas como ele também só falava em medicina e esporte, eu disse assim, quantos médicos vão ter lá? Ele disse assim, 2, só pode ter 2. E por acaso o outro também é ortopedista. E a gente conhecia esse outro médico. Aí eu disse assim, é a hora, porque eu achei que ele tinha que conviver com outras profissões. Ele só falava em Parar medicina. de falar um pouco daquilo. E quando chegava em casa, eu falava um pouco de música, ele falava de medicina. E quando ele falava, você tocava o piano. Ele chegou no ponto, a gente alugava o jornal, o Globo, né? E eu sempre li jornal, porque meu pai trabalhou em jornal aqui.
Entende? Eu lia jornal de manhã, eu estava lendo sempre o jornal. Chegou num ponto que ele perguntava assim, antes de ir para o hospital, disse assim, quais são as manchetes de hoje? Eu disse, não, eu não vou ler para ti. Tu vai ler. Entende? Então ele ficou meio fora, vivendo muito intensamente a vida de médico e a parte de esportes, que ele foi médico do Flamengo, ele foi médico do Vasco, enfim. E era o meu assunto era outro, era teatro, era orquestra, meu assunto era outro, entendeu? E então eu disse assim, tá certo, então ele vai conviver com um médico, mas vão ter outros. Aí ele começou, eram 28, fecharam 28 para fundar o clube, e eu empurrei o Walter. Vai, eu te ajudo. E foi fundado logo o clube. Nós estamos falando de que ano? 45 anos hoje. Já fazem 45 anos. 80? Por aí, exatamente. Não tinha mulher no Rotary. Não tinha mulher, não. Mas esse grupo que foi formado foi um grupo de pessoas na base assim de 40 anos, no máximo, que tinham filhos pequenos. Todos tinham filhos pequenos. E nós estávamos numa casa enorme, que foi feita uma quadra. Então, o Walter, o que ele ficou? Ele ficou com um companheirismo. Ele não entendia do resto. Ele não era tesoureiro, ele não era secretário, mas companheirismo ele sabia fazer. E bem. Muito bem. Então, o que aconteceu? Sábado, era lá em casa jogar vôlei. Ele cansou de atender gente de perna quebrada, de braço quebrado. Ninguém preparado, não existia academia na época. Os caras se achavam bonitos. Chegava bonito, vestido todo com a roupinha do tênis. E saía mancando. Saía mancando, entendeu? Então, mas vocês podem imaginar... Já tinha um ambulatório na casa também. Isso representou para aquele clube. A união das famílias, o companheirismo foi praticado toda semana. E imagino para ele também e para você, né? Que ele se parou realizou. de ouvir de medicina. A tribuna ele se realizou na tribuna, sabe? Mas aí as mulheres ficaram muito amigas. Eu tinha coco dentro de casa, na casa era uma casa muito grande, eu tinha limão, enfim, e tinha uma churrasqueira também, né? E tinha uma piscina também, que depois aí as crianças iam brincar lá, então virou um clube. Virou um clube e isso durou 10 anos. E eu comecei a entender Rotary, porque todo dia ele trazia, toda reunião ele trazia o boletim. E quando ele chegava, eu não ia dormir sem ler o boletim. A importância Muito importante. Da carta mensal muito e do boletim importante. Do clube. E eu comecei a me interessar. Até para ajudar ele, mas eu comecei a me interessar, porque os meus pais tinham sido voluntários, em muitas instituições, ali no Cristo Redentor e tudo. Então, a gente já trazia essa qualidade de voluntariado. E eu acho que isso falta na nossa educação. O voluntariado é extremamente importante, né? A gente criar, até como cidadão, uma qualidade de voluntário. De ajudar, não é só o que se viu aqui na enchente, né? E de repente a pessoa só por um ato de humanidade vai. Você tem que praticar o voluntariado o tempo todo, porque sempre há de ter alguém que precisa de você, né? Então, o que aconteceu foi isso. Mas aí de repente eu conhecia mais Rotary que Walter. E começaram a me chamar para outros eventos. Eu comecei a sugerir muitos projetos na área de educação e fizemos coisas muito interessantes, mas sugerido, as mulheres ajudavam muito, que eram a turma toda mais ou menos da mesma idade. Nem todas eram da área de educação, mas entendiam que era importante aquilo. Mas era interessante porque a mulher não ascendia à tribuna. Ela era esposa de rotariano. Era só nos bastidores. Ela não acendia a tribuna, a gente trabalhava, fazia quermesse, o diabo a quatro. Casa da Amizade. Algumas sim, mas nós montamos ali um estilo de trabalho para as mulheres, para dentro daquela comunidade. E houve época da gente fazer uma quermesse nova, deu R$3.000, chegava para eles e dava o dinheiro, eles tiraram 300, olha para vocês aqui, o resto nós vamos fazer o que a gente quer com o dinheiro. E era assim, entendeu? E eu achava, e às vezes eu passava para a Walter, tinha que dizer para ele, olha, nós fizemos isso e isso, a gente tem ideia de fazer isso, ele tinha que entender para botar na tribuna.
Eu disse, não está certo. Eu não tinha tempo de participar em Casa da Amizade porque eu trabalhava muito. Na minha área eu trabalhava. E fora da ilha, trabalhava fora da ilha. Então, os filhos, criando os filhos também, eram 3. E aí veio Paulo Viriato. Paulo, quando eu disse que eu conhecia o Paulo Viriato, conhecia mesmo. Veio só o Paulo Viriato? Não, na época do Paulo Viriato, que foi exatamente 1990, a mulher entrou... Só o Paulo Viriato, para quem está nos assistindo, foi o presidente de Rota International. Brasileiro. Ele era de Santos, né? Santos, E o Paulo Viriato, arquiteto. um ano antes dele, a mulher entrou em Rotary. Conheci o Paulo Viriato. Em 89. 90, o Paulo Viriato entra de presidente. E aí ele se dava muito com o presidente do Rotary Club Ilha do Governador, que era o primeiro clube da ilha. E aí era o Yutaka, governador Yutaka Okumura. O Yutaka era de Santos, era amigo do Paulo Viriato. Ele disse assim, o Rio de Janeiro, primeiro clube do Brasil, como é que vocês não têm mulher? O Rio de Janeiro tinha colocado 4 mulheres, um clube que estava com 300 sócios, só 4 mulheres, que não apitavam nada. Né? Sim. Quantos associados? Eram 300. 300 associados? Sim, Mas Clube então Rio já de existia Janeiro? mulher. Sim, já existia mulheres. Um ano, sim. Claro. Logo Certo. depois eles puseram lá. Mas não tinha clube misto. Porque você não pode dizer num universo de 300 que 4 mulheres formam misto. Não é. Nunca será. Muito menos o que elas não faziam. Porque só botava também empresária, né? Era a Raquel, era só empresária. Mulher mediana como eu, aposentada, isso não, nem pensar, entendeu? Nem pensar. E aí, então, o Paulo Viriato disse assim, mas maior distrito do Brasil, primeiro distrito do Brasil, como é que não tem um clube misto, um clube com mulher, tem que botar. Cobrou do Yutaka. O clube dele, negativo, era machista mesmo, nada feito. Veio para o clube do meu marido, que era o Galeão, também não, clube machista, apesar da gente ajudar. Aí o Yutaka disse assim, vou fundar um clube aqui. E aí ele sabia que tinha mulheres, tinha juíza lá, nós tínhamos delegada dentro da Ilha do Governador. A ilha já tinha 100 e tantos mil habitantes. Então ali seria um laboratório bom para isso, né? E aí fui a primeira a ser convidada para fundar o clube, né? Foi convidada pelo Viriato? Pelo governador, mas a pedido do Paulo Viriato, cobrou do Yutaka isso, um clube misto daquele ano. Queria aquele ano um clube misto. E qual era o cargo do Viriato nessa época, Paulo Viriato nessa época? Presidente. Já era presidente. E ele estava no Brasil. Estava, e cobrou do Yutaka, que era amigo dele, que era governador ali. Então, vocês verem que a história está aí, né? Então, o Yutaka achou que realmente ali seria o grande laboratório, porque ele conhecia também as mulheres que tinham dentro da ilha, né? E quando ele me perguntou, eu fiquei quieto, não falei nada para a Walter, não disse resposta. Chegou num dia e o Yutaka disse assim, Adélia, já estou com 28 e eu te convidei em primeiro lugar, você não me dá a resposta. Aí eu vim para a Walter, porque eu tivesse medo dele. Disse, Walter, eu acho que eu vou entrar para o Rotary. Ele disse assim, por que tu vai entrar para o Rotary? Você trabalha tanto, me ajuda tanto. E a gente ajudava a Casa da Amizade e pagava uma mensalidade. Eu disse, não, você é da Casa da Amizade, colabora lá, mas eu vou pagar 2 vezes para a Casa da Amizade. Mas vou pagar também. Então, tudo que ele botava de empecilho, eu ia tirando. Dava solução, né? Aí ele disse assim, me diz por quê? Você fez tanto projeto no nosso... Sabe por quê? Porque eu quero votar. Eu não consigo votar. Eu quero ir na tribuna. Eu quero ir na tribuna. Entendeu? Eu quero ser rotariana por isso. Tá certo. Os teus direitos eu quero ter também. E aí ele acabou aceitando. Não houve problema na família. E o clube foi fundado com um homem. Era assim, não era só mulher, não. A turma dizia, é o clube das mulheres. Não era verdade. 28, 15 eram homens, 13 mulheres. Mas veio mulher de qualidade. Sabe? Eu não estou nem falando por mim. Delegada. Mulheres empoderadas. Muito. Advogada. Gente muito boa, que estava ali sobrando na sociedade. Né? E o clube disparou. Clube Guanabara. Aí sim, aí os 2 outros clubes, que eram os clubes orientadores, resolveram estabelecer o dia da nossa reunião, o horário da nossa reunião e o nome do clube.
Bom, eu conhecia mais de Rotary do que qualquer um deles. Aí eu comecei a orientar as mulheres. Eu disse assim, nós estávamos nos reunindo, íamos nos reunir num restaurante a 20 metros da Baía de Guanabara, assim, na frente da Baía de Guanabara. Eu disse, tem que ser Guanabara. E por acaso, o bairro era Jardim Guanabara. Aí veio a opinião dos dois clubes. É o novo clube é Jardim Guanabara. Negativo, é Guanabara. Quando o distrito nosso vai ter um clube chamado Guanabara com a Baía de Guanabara aqui? Ninguém vai botar o nome no novo clube. O nosso clube é Guanabara. Por quê? Nós estamos à beira da Baía de Guanabara. Esse clube é dentro do distrito, a Baía de Guanabara aqui. Então decidimos ali. Aí eles queriam, o primeiro clube, que era o Ilha do Governador, ele se reunia terça-feira e o do Walter se reunia na quarta. Então, que era o Rotary Galeão. Galeão. Aí eles decidiram que a reunião do nosso ia ser na segunda-feira ao meio-dia. Por quê? Para eles poderem recuperar. Eles recuperavam a reunião, e já levavam na terça-feira a recuperação, na quarta-feira a recuperação, na hora do almoço. Os novos companheiros que não sabem o que é recuperação, antigamente a gente era obrigatório participar de reuniões todas as semanas. Quem não podia ir na sua reunião ia em algum outro clube em qualquer lugar do mundo e trazia um cartãozinho, que era o cartão de recuperação, que era a prova da sua recuperação em outro clube. E aí eu entendi qual era a jogada deles. Só que muitas de nós trabalhávamos fora da ilha. Então tinha que sair da ilha, trabalhar e voltar na hora do almoço. E depois voltar para o trabalho. Negativo, vai ser de noite. Isso foi em 1980. Não, 90. A mulher entrou em 89. E aí o restaurante não abria. Começou a abrir para nós, que era segunda-feira. Normalmente estava fechado. Abriu para nós porque a gente garantia a presença. No mínimo 40, 50 pessoas tinham. A gente sempre fez... E sempre uma levava uma sobremesa, era diferente, era festão mesmo, sabe? Então, sim, eles escolheram, o primeiro presidente era homem, porque mulher não podia ser, né? E por acaso ele dirigia um yacht clube, o cara não entendia nada de Rotary, mas nada. O que ele fazia lá no yacht clube, ele queria fazer dentro do clube. Enfim... Mas aí o que a gente conseguiu do instrutor? Aquele livro, aquele manual do Rotary, disse assim, pede para o escritório de Rotary, traz um para cada um de nós, para a gente poder estudar. E nós todos recebemos. Está falando do manual de procedimentos de Rotary. Todos nós. Estudarmos o manual de procedimento, entendeu? E então todo mundo ficou mais ou menos ciente do que era, do que acontecia e tal. E ninguém pôde ditar regra mais. Não, e a gente já tinha tudo isso. E já tivemos logo na primeira reunião o primeiro boletim já, entendeu? Então, quer dizer, horário, nome, tudo foi escolhido tranquilamente e tal. E nós decidimos o seguinte, se é um clube misto... Sim, aqui tem o presidente, a segunda vai ser mulher, o terceiro vai ser homem, o quarto vai ser mulher. Intercalado. E olha, até hoje a gente tem amizades incrível. O que isso, digamos assim, não tivemos problema. E quando é que foste presidente? Eu pensei que fosse presidente. Eu fui a quarta presidente, eu fui a primeira nem a segunda, não. Aí, quando foste presidente, continuava misto ainda o clube? Sim, ele continua até hoje misto. Sim. Até hoje. Mas eu não quero chegar em hoje. Os outros clubes aqueles lá. Não, aí aconteceu o seguinte, quando eu fui governador, o que aconteceu? E aí eu comecei, já na época que eu era esposa de rotariano, mas já rotariana, o meu marido se dedicou muito à IGE e o treinamento era todo na nossa casa, entendeu? Então ele foi, acho que 6 IGEs, ele foi coordenador, e houve um IGE para a Califórnia e o distrito abria inscrição para o Train Leader, né? E eu entrei também. E eram 5
candidatos. E eu ganhei. Isso. Eu ganhei e eu não era governadora, eu era rotariana somente, entendeu? E fui dirigindo um grupo de 3 engenheiros e dois dentistas, e foi um programa maravilhoso em Los Angeles. Como é que é a sigla, né, em português? Era o IGE. Intercâmbio de grupo de estudos. Intercâmbio de grupo de estudos. Profissionais, exatamente. Isso. Que não existe mais, né? Que é uma profissionais, lástima. né, que vinham para o país. Exatamente. Porque no teu IGE foi quantos? Foi 5 também? Porque aqui sempre vinha 5. Sempre 5. Não, Cinco. o dela foi 6, porque era o líder do grupo e mais 5. Exatamente. Sim, sempre. E o normal, não, eu fui líder também. Aí já era o líder e mais 4, que era o intercâmbio. Ia um grupo e vinha outro, era um programa de um mês. Que são profissionais, né? Depois disso, eu fui ficando naturalmente conhecida, trabalhei muito com o Yutaka. Yutaka, o que aconteceu? Este conhecimento do presidente Paulo Viriato com o Yutaka, ele cobrou do Yutaka o seguinte: em 1960, nós estamos falando no ano de 1990, ele disse: desde 1965 existe um programa da Fundação Rotária para ajudar os clubes a fazerem projetos. O nome era Matching Grant. Subsídios equivalentes. Subsídios equivalentes. E o nosso distrito só usava da Fundação Rotária bolsas educacionais. Mandava candidatos maravilhosos, mas não fazia nada mais nessa área. E aí ele cobrou do Yutaka. Foi mais uma cobrança do Paulo Viriato. Tem que ter. Primeiro distrito. E o Yutaka entrou fundo, estudou, e ele foi o grande mestre no Brasil, ensinou todo mundo a fazer projeto. E fez tantos que ele, em pouco tempo, o nosso distrito tinha 300 matching grants. Eu lembro, nessa época eu era do Rotary em São Paulo e se falava muito quem precisava de fazer projeto e ir atrás do Yutaka. E eu era o seguinte: às 7 da manhã o Yutaka me ligava e disse assim: Adélia, tudo bem? Temos tais e tais e tais, escreve a. E aí, para você conseguir um parceiro, porque vamos pensar, qual era a mídia social da época? Tinha alguma coisa de internet, mas ninguém tinha nessa quantidade e popularidade que nós temos hoje. Então, para você conseguir um parceiro no exterior, eram 400 cartas que você mandava para tudo que era distrito. Era pelo correio, cara. E tinha que esperar a resposta. Então, não era tão fácil assim. Não era ágil. Era no mínimo 15 dias para ir, 15 dias para voltar. De laboratório disso. Eu com o Yutaka. Trabalhamos muito nisso, entendeu? Mas a gente conseguiu fazer muita coisa. Ele, naturalmente, encabeçando, e eu conheci muito. Aí vem 1995, entra um governador fantástico, Herr Zuderman, e ele era um grande empresário lá no Rio de Janeiro, judeu, um grande empresário mesmo. E o que aconteceu? Ele tinha como secretário dele um companheiro que era estrangeiro, e que seria o secretário dele. E logo no início ele morre. E o Yutaka ficou sem o secretário, que era um baita secretário. Entendeu? Então, quem foi governador sabe a dificuldade que é você ficar ali. Tomou posse e não tem secretário mais. Aí ele já sabia mais ou menos que eu trabalhava muito. Nessa época eu não estava trabalhando. Ele disse assim: você me ajuda. E eu comecei a ir diariamente para a firma dele, para a empresa dele, e foi uma troca, porque eu ajudei ele e eu aprendi como eu vi tudo que ele fez, de certo e errado. E o que ele me deu de compromisso? Ele conseguiu um companheiro que acompanhasse ele nas visitas, né, porque tinha que registrar, fazer ata, aquele negócio todo de assembleia. Eu disse: eu não vou poder te acompanhar nisso. Ele disse: não, eu quero o seguinte, eu quero que você me comunique com todos os meus presidentes, eram 70. Eu quero me comunicar com os presidentes, mas não tinha mídia. A mídia da época era o fax, que a maioria não conhecia. Então, no PETS, o que aconteceu? Eu tentei levantar com os presidentes quantos tinham fax. 70 conheciam.
30 conheciam, 70 não conheciam. Aí eu comecei a dizer assim, não, vai ver que teu filho tem numa empresa, ou teu médico. Isso em 1995. 1995. Vê como é que é. É o que se faz, nós fizemos aqui com e-mail, né? Isso daí. E de repente, nós conseguimos os 70. E aí, para ele também não tinha muito tempo, era empresário e tinha as visitas para fazer. Eu disse, pode deixar, vamos fazer alguma coisa escrita. Criei o fax 4.570, que era o número do distrito. E a proposta minha foi o seguinte, como segunda-feira tinha um clube que se reunia na hora do almoço, à noite também tinha outro, todo fax com a mensagem do governador tinha que chegar sexta-feira na casa de todos eles. O fax da época não era eletrônico, era manual. Então vinha a mensagem do governador, às vezes era uma página, às vezes duas. Tu tinha que passar 70 vezes isso para chegar nos presidentes. 70 vezes. Então foi trabalho, muito trabalho. Às vezes eu estava lá, às vezes eu estava na minha casa, passando isso. E aí os clubes gostaram. Gostaram tanto que passaram a não fazer boletim. E o que eles queriam divulgar, eles mandavam para mim. E eu botava, e de repente era uma trípode, um fax que não tinha mais tamanho, passada 70 vezes. Tá trocando bobina 70 vezes. Era o Mas newsletter. por isso, quer dizer, quem era conhecida era eu. Adélia, tem mais isso aqui. E era o seguinte, você digitava e era cola, você colava uma página na outra. É verdade. Não é o que você faz no computador hoje, sai tudo uma... Entendeu? Isso. Era muito... Esses são os primórdios, né? Então, eu posso dizer que eu fui governadora porque eu fui conhecida porque eu fiz junto a eles, entendeu? Tá? Então, bom, nós tivemos muitas experiências nessa época com o governador Udermann. Quando ele encerrou o período dele, ele era um homem muito rico, tinha um apartamento lá no Leme, ele reuniu a equipe chegada dele assim. E o Walter, ele era um médico ortopedia, ele sempre operava no sábado. Era um sábado e o Walter não chegava. E eu disse assim, bom, eu vou me embora agora, já comemos a feijoada e tal. Não, espera o Walter chegar. Não, mas o Walter não vem. Vem, eu já falei com ele, ele vem e tal. Aí o Walter chega lá pelas 4 da tarde e tal. E aí vem aqui todo mundo, naquela mesa de feijoada e tal. Walter, come a feijoada. Walter, nós temos... uma notícia te dá e uma pergunta. Você aceita que a Adélia seja governadora e não você? Aí eu disse assim, eu não tenho tempo para ser governador. Sou diretor de hospital, tenho minha clínica. Jamais eu vou ser governador. Ele disse assim, você aceita que a sua esposa seja governadora? Lógico, a Adélia conhece muito mais que eu não sei o que e tal. Lógico, eu acho que ela é uma ótima candidata e tal. Aí foi consolidar. Aí deu. Entendeu? A minha candidatura foi consolidada. Aí virou ali. Aí foi levado para o meu clube. E eu comecei a ficar meio, eu disse assim, vim para Porto Alegre. Porque eu tinha trabalhado muito, vim. Agosto eu passei em Porto Alegre. Férias. Vim para Porto Alegre. Quando eu voltei, o meu clube já sabia que ia me indicar. Aí fizeram a assembleia e tal, nós estamos indicando e tal, coisa, tu tem que assinar aqui, que aceita. Tudo bem, eu aceito, só que eu não vou, se tiver outros candidatos e outra candidatura, e a candidatura ganhar, eu não vou, digamos assim, questionar aquela candidatura. Contestar outra. Não vou questionar. Se vocês aceitam assim, então eu aceito. E aí veio uma mulher só como candidata. Ela era... Tua concorrente. Minha concorrente. Eu era a zebra entre as duas. Ela era uma pessoa absolutamente conhecida na Casa da Amizade. Ela era uma mulher rica, era uma professora aposentada. Entendeu? Eu não era ninguém. Eu trabalhava só. Eu não doava. Entendeu? Doava um pouco. E aí, aí vem nada de candidato, de ir pelos clubes. Campanha. Ela automaticamente... Essa doação que eu falando é questão da Fundação Rotária, que a candidata, ela tinha... Ela tinha cash, ela era dona de um aviário, pelo amor de Deus, todo mundo comia galinha. Se lembrava dela. Todo mundo conhecia. Ela era mulher de um português, gente muito boa e tal. Mas... se comparar, me desculpe, mas eu conhecia mais Rotary que ela.
tinha muita ação social e tal, mas realmente eu conhecia até porque eu era professora também e tudo, né? Bom, aí, como é que era feita a escolha? A escolha era uma comissão na época. A comissão de indicação. De indicação. Como nós tivemos aqui até praticamente ano passado. E né? tinha que escolher, tinha que comunicar o RIBO, que não era RIBO na época, tinha que comunicar o candidato vencedor, quem seria e tal. Daí 2 anos, né? Isso foi 75, 95, seria para 98, 99. E eu tinha uma casa muito grande, como eu falei para vocês, e o Walter gostava de passarinhos. Sei que no final da tarde a gente está na garagem olhando os passarinhos e tal, e vem um telefonema, eu atendi. Tá acontecendo a reunião da comissão. Comissão aquele dia, mas eu não estava nem muito ligada nisso. Entendi. Eu sou professora de música, de ouvido bom, né? Veio o telefone, eu reconheci a voz do governador que estava falando. Ah, tudo bem, governador, mas nem disse o nome. Eu quero falar com o Walter. Walter está aí? Ah, Walter, governador Pedro quer falar com você. Aí o Walter veio e disse: ô Pedro, tudo bem, governador, tudo bem. Ó, Walter, nós acabamos a reunião. Quem era o governador dessa época? Prefiro não falar. O primeiro nome eu ainda lembro, o segundo era um querido. Não. Por acaso, o máximo que eu posso dizer é que ele era catarinense. Bom, aí eu sei que ele falou com o Walter. Walter, houve a reunião das 2 candidatas, eram só mulher, e a Adélia foi escolhida. Ganhou direto e tal. Eu quero saber o seguinte: você aceita que a sua esposa seja governadora? Ainda? Sim. Como assim? Queria o amém. Lógico, a Adélia vai ser. O que você acha? Ela vai ser uma ótima governadora. A Adélia vai ser. Pedir autorização. Ele não falou assim, ó. Eu não aceito, mas eu vou ver com ela primeiro. Vai ver depois. Aí ele disse assim: então passa o telefone para ela. Aí eu disse: oi, governador, tudo bem, governador Pedro? E o Walter não me falou nada, né? Ele disse assim: acabei de comunicar, Walter, teu marido consentiu, concordou, e você foi a escolhida para ser governadora. Agora eu quero te dizer uma coisa, não é bem assim como você está pensando. Você falou. Ele falou. Falou. E aí ele conheceu a Adélia, né? Governador, o senhor não me conhece. Eu posso lhe dizer que eu conheço muito bem a função de um governador. Eu acompanhei muito o governador. Eu hoje já tenho o conceito do que é ser governador. Então, o senhor não se preocupe. Eu não vou contrariar nenhuma regra de Rotary, mas eu vou fazer um Rotary mais agradável, pode crer. E aí encerramos por aí. E aí, então, isso foi final de setembro. Dias depois, eu recebo um telefonema do que presidia o atual RIBO, que eu não me lembro o nome dele. Graças a Deus, eu já esqueci alguns nomes. Ele era um baita funcionário. Ele foi funcionário muitos anos lá. Ele disse: governadora, não... a Rotariana, a Adélia e tal. Olha, eu fiz uma pesquisa e a senhora é a primeira governadora da América Latina. Não tem nenhuma, porque já tinha fechado tudo. A data que tinha que fechar. Sim. E eu fiz a pesquisa e a senhora, eu quero lhe dar os parabéns e tal. Ah, muito obrigada e tal e coisa. Passam-se os dias, nessa época, quem tinha assumido de presidência era o Giai. Aí... O argentino. Argentino. O Giai vem visitar o nosso distrito em novembro. Isso foi outubro, quando eu recebi essa notícia. E aí, então, foi feito um grande jantar de 800 pessoas num baita hotel lá na Barra e tal. E estava quem? O Paulo Viriato estava nesse hotel lá no jantar recebendo o presidente. E mais Pretone, um bando de gente dessa aí. E eu estava assim, chegando no hall do hotel e tal, encontrei o Paulo Viriato e disse assim: estou sabendo que você foi escolhido, mas o meu distrito tinha que ter escolhido antes a mulher.
mas você merece ser governadora e tal. Porque ele já me conhecia bem, né? Porque eu tinha trabalhado muito. Eu agradeço muito e tal. Aí, nesse meio tempo, desce o presidente, que era o Giai, né? E desceu do elevador e tal, vieram aí me apresentaram. A primeira governadora do Brasil, vai falar do Brasil, né? Primeira governadora do Brasil, a Adélia, e tal, a Célia também estava junto e tal. E, enfim, aí quando ele foi fazer o discurso, eu estava lá no meio daquela multidão e tal, e aí ele me citou, fez eu levantar, e a turma, enfim, saudar e tal. E aí houve uma coisa meio curiosa que eu até vou omitir agora, você já sabe, mas aconteceu uma outra coisa, mas foi tudo bem. Então, a partir daí, teve um momento que eu fui ser treinada, né? E quando eu fui ser treinada, foi em Anaheim, a nossa assembleia. E naquela época, o cônjuge... Não, eu vou falar então antes, um pouco antes. Antes de ir para Anaheim, para a assembleia, nós tínhamos o Guedes, não é? Que era normalmente junto com o Instituto. E naquele ano foi em Curitiba. E o Guedes, só para esclarecer, é o treinamento dos governadores eleitos que acontecem no Brasil antes do Instituto Rotary, que é um treinamento que é primeiro feito aqui e depois é feito o treinamento nos Estados Unidos. E aí ia ser em Curitiba. O Walter sempre com o problema de ter que se ausentar, porque ele tinha consultório, ele tinha tudo, mas ele me acompanhou. Ele me acompanhou e nós fomos para Curitiba. Pegamos o avião, não descemos em Curitiba, porque não tinha teto. Já era quase noite. Ainda mais Curitiba. Era a Varig, e aí a Varig optou por nos levar para Florianópolis. E naquela noite, a seleção brasileira jogava. E meu marido é louco por jogo, né? Ele disse assim, e eu vou ficar aqui para ver esse jogo. E a Varig propunha o seguinte, já que não podia voltar, alugou um ônibus, que quem quisesse voltar para Curitiba, voltava de noite de ônibus. Eu disse, eu tenho que estar às 8 da manhã, no outro dia lá, porque eu não sabia de que forma eu ia voltar. Eu não vou faltar essa reunião, de jeito nenhum. E aí o Walter disse, mas eu vou ficar aqui. Dei a escova de dente para ele, tu fica, e eu vou me embora com as balas. E foi assim, na outra manhã a Varig pegou e levou ele de volta para Curitiba. Mas aí eu cheguei lá, 5 da manhã, um frio de rachar em Curitiba, a rodoviária fechada, eu com 2 malas, enfim, correndo, peguei um táxi, dei o nome do hotel, aí o motorista dizia assim, é na universidade ou é no centro? Eu disse, sei lá qual é. Me leva para o do centro. Me levou e era lá que ia se realizar o evento também e tal. Aí consegui chegar, arrumei as roupas minhas de Walter e tal. Descansei um pouco, pedi para me acordar às 7 horas, tomei meu café, 8 horas eu fui para a reunião. Quando eu chego na reunião, o Alage é que dirigia o grupo de treinadores. Governador Alage. Aí eu cheguei e tinha 2 salas. Governadores, cônjuges. E eu fui me dirigindo para de governadores. Não, a senhora é na outra sala. Eu não sou na outra sala. Não, a senhora é na outra sala. Não. Quer ver meu nome? E aí descobriram que tinha uma governadora. Descobriram que tinha. Devia ser o primeiro nome da lista, né? Com sei lá, não sei se era por distrito. Adélia. Mas aí começaram a juntar, deram um arco grande assim, a botar uma cadeira do lado da cadeira que eu ia sentar. Eu disse, para quê? Para o seu esposo. Não, ele vai ficar lá. Ele vai lá na outra. E aí Walter acaba chegando naquela maciota dele, chegou em Curitiba, no aeroporto, veio, tomou o café e subiu, já estava a reunião andando. Aí entra na sala dos cônjuges, só mulher. Aí sim, disse, claro. não, o senhor é na outra. Ele disse, não, eu sou aqui. Porque ele era o primeiro dama. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha vida de Walter, ela sempre se escreveu junto, entendeu? Como rotariano, cada um vivendo o seu papel, né? E aí foi uma coisa muito gozada, porque ele já era um rotariano antigo, ele sabia como as coisas eram. Mas ele era muito crítico. E aí, então, ele senta lá no final, as que estavam treinando eram as esposas dos que estavam nos treinando. Sim. E elas eram duronas, sabe? Elas diziam assim, vocês não podem ir para Anaheim de calça jeans.
não pode isso, não pode aquilo. E o mulherio, cada uma mais assustada que a outra, e o Walter dizia assim, isso não é Rotary. Isso não é Rotary. E tinha uma que era catarinense do lado, ria, adorou o Walter, eram amigos até morrer. E aí eu sei que tinham distribuído para as senhoras um cacho de flores lindo, todo mundo com aquele cacho de flores e o Walter de terno sem flor. O que ele faz? Pega o guardanapo dele, fez um cacho de flor e botou. Aí foi uma risada. E nós ouvimos a risada na outra sala. Disseram, ué, o que está havendo lá? Eu disse, eu sei. Eu sei por que estão rindo. É alguma coisa que meu marido está aprontando. Entendeu? Aí veio a hora do lanche e era assim, todo mulherio à volta dele, abraçando ele e tal. Então, quer dizer, não foi a minha governadoria, foi também a vida do Walter também que mudou. E estava ali. Então, quando me dizem que nós fizemos um clube de mulher, eu sou contra. Tem que ser misto. Sabe? Tem que ser, o mundo não é só de mulher, é só de homem. Sabe? Então, eu vivi isso. Bom, depois veio em Anaheim, e naquela época o Rotary não pagava para o cônjuge tudo. Você pagava metade da passagem e a metade da estadia. O Walter largou tudo que tinha pela frente, fechou o consultório e se mandou comigo. E eu... Por conta daqueles IGEs que eu tinha feito antes, eu tinha feito muita amizade, eles tinham me convidado para falar antes. Sabiam que eu estava indo para Anaheim, me convidaram para Las Vegas, eu falei, e depois São Francisco. Então, uma semana antes a gente foi, o Walter adoeceu até, ficou muito resfriado, estava frio e tal. E aí, finalmente, chegamos em Anaheim. E ele cheio de dor na coluna, era muito grande e tal. O que eu vou fazer? Ele tinha que tomar injeção. Como é que você pega remédio nos Estados Unidos sem médico, sem se hospitalizar? Eu me lembrei. Tem um governador de Niterói que está vindo agora. Eu estava lá antes, né? Eu liguei para ele e disse assim, compra tal injeção, assim, traz a seringa. E, enfim, aí eles fizeram isso. Quando ele chega lá, ele disse assim, pô, Adélia, minha mulher botou a seringa na bolsa, como é que passa na alfândega? Pô, que papel, por que você não botou na mala? Então, essas coisas foram acontecendo. E aí, o Walter tomou a injeção, melhorou, aí um começou a ter dor. O nosso quarto virou uma enfermaria, porque o Walter aplicava. E como? Não tinha álcool, botava cachaça, limpava com cachaça. Então, foi muito companheirismo, tá? Mas aí não tinha programa para o cônjuge. Não tinha. E as mulheres, o que faziam? Nós íamos para a reunião. E me diz uma coisa. Era a primeira governadora do Brasil no treinamento, mas em outros países, em outras regiões dos distritos, tinha governadora já em treinamento? Na época do Uderman, em 95, eram 5 mulheres do mundo. Sim. 5 mulheres, não posso dizer na época que eu fui. Sim. Tá? Mas aí, então, o Walter queria entrar, porque as mulheres saíam para fazer compra. Eu Walter, não. E ele ficava o resto do dia lá, eu deixei de ganhar dinheiro, deixei de atender meus clientes, eu quero entrar para ver do lado da Adélia. Aí não deixavam entrar, não pode, só entra governador. Ele foi ficando irritado, aí no dia, quem é que pode decidir isso? Mandaram ele para o secretário-geral, que não era nem o Rico, nem aquele japonês, era um que eu não me lembro o nome. Aí o Walter ficou lá sentado até que o cara atendesse ele, e quando eles se entenderam, o Walter no inglês que sabia e tal, eu quero entrar junto comigo, quero estar com ela, eu vou passar o dia aqui, eu estou pagando metade da passagem, metade da estadia, estou deixando de Sou rotariano? Sou rotariano, sabe? Vou dormir com ela de noite, ela vai me contar. O senhor não pode entrar. E ele saiu com essa assim, o que o senhor acha que eu não vou saber? Ela vai deitar do meu lado, ela vai me contar tudo. Mas não entrou. Não deixaram. Não deixaram. Governadora, penso que a gente está contando, descobrimos como é que a governadora Adélia chegou a ser governadora. E nós vamos ter que trazer ela de novo para contar a experiência dela de pós-governadora, que é onde começa o trabalho, né? É verdade. Aliás, acho que tem um item que vale a pena falar, se ainda tem um tempinho. Temos tempo. Tem um tempo, então tá. Ainda dá. Nessa assembleia,
você entra naquela fila para comer, né, e tal, e de repente na minha frente estava o ex-presidente Charles Keller. Eu acho que eu não te contei isso. Não. Aí o Charles Keller era baixinho, ele virou para trás e me viu e estava escrito: Adélia, Rio de Janeiro, Brasil. Vocês do Brasil têm que ajudar a África, porque vocês já ganharam muito dinheiro da Fundação Rotária e agora é a África que tem que ajudar. Eu disse assim: governador, o presidente, eu vou lhe prometer que eu vou ajudar a África, dentro do possível que nós pudermos fazer e tal. E aí, quando eu voltei, eu entendi, sabia, quer dizer, conheci que tinha um programa chamado Carl Miller, que era um ex-presidente de RI que deixou um dinheiro dele para um tipo de programa que dava direito de um rotariano visitar um outro país e conhecer o que aquele país precisava de ajuda. E então, era um programa de pesquisa de necessidades. Porque normalmente a gente faz o programa e acha que o parceiro vai ter que entender a nossa necessidade. Não é bem assim. Isso é uma coisa que o Rotary agora estabeleceu como regra, né? Pois é, mas primeiro não era. ouvir quem precisa e depois... exatamente, mas na época não era. É você convencer, era o convencimento. Então, este programa, que não era muito conhecido, eu consegui a bolsa. E levei um companheiro que era presidente só de um clube, que hoje é um baita governador, Joper Padrão, e fomos para Angola. Isso, a África, onde fala... Né? Angola já tinha, digamos, tido a sua independência, já tinham votado para presidente, a gente sabia que eles trabalhavam com a campanha Polio Plus lá, mas sabia que tinha muito caso de pólio na África, lá em Angola. Eu disse: é lá que nós vamos. Fomos para Luanda. E foi uma experiência... Quando foi que eu fiz isso? Um mês antes de assumir como governadora. E aí eu cumpri a minha palavra com o Charles Keller. Fomos lá, estabelecemos com o Rotary Clube de Luanda, que era o único que existia na época, com os companheiros. Eles fizeram aquele tipo de nos receberem nas casas deles, porque o dinheiro que a gente tinha era só passagem. E eu e Joper fomos recebidos em casa de rotarianos. E aí eles começaram a nos mostrar as mazelas que tinha lá. E o que eles conseguiam fazer. E que não eram poucas. Não tenho ideia. Eu tenho que escrever um livro sobre isso. Foi uma baita experiência. Eu fui em tudo que foi favela, eu fui para fora. Eu só não fui onde tinha guerra, porque tinha uma parte ainda da Guerra Civil com os Avimi, entendeu? Onde tinham os tais minas. Lembra que a princesa lá, a Diana tinha ido lá e tal, né? Então, eu visitei muito. E visitei necessitados, pessoas que tinham necessidade e tal. Então, eu fiquei sabendo, eles estavam na segunda campanha de vacinação e já tinham declarado, pela Organização Mundial de Saúde, mais 3.500 casos de pólio declarado. A Cruz Vermelha estava por lá também, e o ministro da Saúde era o presidente da campanha Polio Plus. Ministro da Saúde, comunistão lá, entendeu? E quem era o vice era um rotariano, entendeu? Dessa campanha, era que coordenava e tal. E eles conseguiram vacinar o país inteiro, mas eles tinham muito pouca expertise nisso. Então, eu visitei o ministério e tal, e eu procurei contato com os diretores e tal, e eles pediram: nós não sabemos como fazer, nós temos os equipos gelados e tudo, mas a gente não sabe, a gente precisa de mais ajuda e tal. Então, como eu falei para vocês, doar é a primeira coisa dentro do Rotary. Em 1995, aquele governador Uderman, ele tinha se proposto a conseguir muita doação para a Fundação Rotária. E ele conseguiu mais de $300 mil para a Fundação Rotária. O que aconteceu? No seu ano. Foi 1.170 mil. Ninguém teve um share desse. No seu ano você estava com a grana. Estava com a grana.
Mas eu tinha dado para os meus presidentes o compromisso de cada clube fazer um projeto que eu ia ajudar. Claro. Porque eu tinha bastante dinheiro. O chamado subsídio distrital. Exatamente. Não era era subsídio equivalente. Equivalente. O distrital veio depois do Visão do Futuro. Aí veio em 2010. Mas aí eu disse, eu tenho dinheiro para ajudar Angola. E aí, então, primeira coisa que me veio à cabeça, vamos fazer o IGR para cá, trazendo médicos do Brasil aqui no Ministério da Saúde e levando profissionais daqui para lá, para aprender. Colocamos na Fundação Oswaldo Cruz. Entendeu? Fizemos isso. Era, na época, um IGE era na base de $15 mil. E aí conseguimos hospedagem dessa turma. Eles foram também a Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e os daqui foram para Luanda. Então, gente, depois de 3 anos, 5 anos depois disso, a Organização Mundial de Saúde deu o registro. Angola não tinha mais um caso de pólio. Governador, assim, no seu ano rotário e na qualidade de primeira governadora de rota, de distrito de rota no Brasil, aumentou o quadro associativo de mulheres no seu distrito, no Brasil? Teve assim? Lógico. Enfim, a presença de uma liderança, é por isso que eu digo, hoje não é só colocar rotariano, é colocar profissional líder. O cara que saiba liderar. Não adianta ele ser um bom médico só na clínica dele. Ele tem que ser um cara expressivo dentro da água. Ele tem que saber liderar, entendeu? O rotariano, ele é um profissional líder. Tá? E a gente às vezes esquece isso. Bota o parente, bota não sei o quê, e não acrescenta em nada. Vai ser um bom companheiro. Vai ser um bom companheiro só, entendeu? Talvez. Então, pois é. Então, ali o que aconteceu? E aí eu visitei outras áreas e, por exemplo, muita instituição religiosa que fazia trabalho maravilhoso. Eu fui num colégio de freiras, elas tinham um quarteirão enorme delas, eram 4 irmãs ali só. E elas recebiam 1.000 crianças por dia. E elas davam de lanche um pãozinho com um copo de leite. Era o que elas podiam dar. E eu acompanhei o dia inteiro lá. Eu disse, irmã, não dá para botar uma fatia de queijo, uma coisa assim? Elas não têm mão de obra para isso. Não temos dinheiro. Eu disse, mas eu posso lhe ajudar, irmã. Ela disse, a senhora quer me ajudar? Me dá um trator. E eu dei. Fiz coisa, demos um tratorzinho. Há pouco tempo, um desses supervisores de projetos e tal, eu encontrei com eles, Adélia, eu encontrei o trator que você deu. Tá lá. Elas fizeram plantação e começaram a dar sopa para as crianças. E eu fiz mais 2, foram 4 projetos desse tipo, entendeu? Cada um dentro das necessidades. Então, nessa visita, foram 4 subsídios desses e mais 2 IGEs e mais. Eu conheci porque, à época, aquele problema das miras, tinha muita gente mutilada. Queimados, sim. Eu visitei a Cruz Vermelha, os mutilados iam e faziam as suas próprias próteses lá. Não tinha nem quem fizesse. Eles faziam as próteses. E eu era mulher de ortopedista, eu conhecia bem a coisa, entendeu? E então, eu conheci um médico que ele tinha sido formado médico na Rússia, em Moscou. E aí, entrevistando ele e tal, que eu visitei, ele disse assim, eu sou médico, mas eu não entendo nada de queimadura. Era um hospital de queimados. Aí eu disse assim, o que você quer? Eu disse, eu tenho que fazer curso. Aí eu me lembrei do Pitangui, doutor Pitangui. Quando eu voltei, eu procurei o Pitangui. Doutor Pitangui, o senhor receberia um médico assim, assim? Ele tinha uma enfermaria na Santa Casa de Misericórdia, lá no Rio de Janeiro. Uma enfermaria de queimados. Eu não sei se vocês lembram, ele chegou a receber um da Fórmula 1, todo queimado. Lembrado? Naquela enfermaria. Nick Lauda, foi bem nessa época. Nick Lauda. Exatamente. Ele fazia ali a pós-graduação da PUC. Australiano, né? Ali naquela... Não, alemão. Lauda, acho que era francês. Bom, enfim. Então eu fiz esse contato com ele. E ele topou. E eu dei uma bolsa pelo dinheiro do clube.
do Do distrito. uma bolsa de estudos de pós-graduação. Esse médico ficou 2 anos, ele era tão econômico que ele trouxe a família, ele sustentou a família com aquele dinheiro e fez o curso com o Pitangui. E voltou classificado, especializado para lá. Em Entendeu? queimadura. Então, vocês veem a importância da gente doar. Anos depois isso tudo volta. E você não precisa ajudar só, você pode ajudar os outros também. Entende? Então, o que eu posso dizer que eu sou absolutamente realizada. Dos meus 70 clubes que eu tinha projetado, eu vou lhe responder uma coisa também, que eu tinha projetado que cada um tivesse um projeto que eu podia ajudar, eu consegui que 40 fizessem. Foram 40 matching grants. E por que não os outros? Nós tínhamos conseguido parceria com a Turquia. E os outros iam ganhar parceria com a Turquia. E a gente fazia a parceria casada. A gente ajudava eles em projetos deles e eles nos ajudavam também dando a parceria. E aconteceu um grande terremoto na Turquia. Aí não deu mais jeito. Tiveram que cuidar da vida deles e nós não tivemos todos os clubes com parceria. Sobre o que você me perguntou, se a presença feminina traz mais mulheres. O que aconteceu? Dos 70 clubes, quando os clubes entenderam que a mulher já estava em Rotary, dos 70 clubes, 16 puseram mulheres presidentes. Vocês não imaginam que essas mulheres... Presidentes. Mas aí tem uma coisa que é extremamente importante. O quadro social cresceu demais, com mulher. E como tinha também presidente mulher, então foi embora. Sabe? E uma coisa que é muito importante falar, vamos ver se eu me lembro o que eu queria falar. Vou me lembrar. Me diz uma coisa. Eu quero assim, eu tive dando uma olhadinha aqui. Ah, sim, eu me lembro Eu tive dando uma olhadinha aqui, nesse livro aqui, que é de importante de conhecimento dos governadores, que é o catálogo. O trabalho é mesmo... Então aqui eu tive dando uma olhadinha, fiz aqui um dever de casa, dei uma olhadinha no seu histórico, aqui, justamente, que foi os que estiveram contigo durante a sua governança, e depois disso também. E eu verifiquei que depois da sua governadoria, 92 governadoras após... Então, 91, mais 91. Não, são 105, não, eu digo... mais 5 morreram. Pois é, aqui no catálogo aqui desses que estão aqui previstos. Então, assim, claro, não está contando aqui aquelas que deixaram o rótulo, aquelas que vieram falecer, não consta aqui, não tem. Mas aqui permanecem 92 nomes aqui. Então, ativas. Ativas. Como isso lhe toca no seu sentimento de ter sido... Você lembra a minha projeção precursora naquele dia? Todas elas lá? E tem mais, está vindo mais. Eu agora me lembrei o que é. Quando o meu presidente escolheu o lema dele, esse presidente era uma coisa maravilhosa. James Lacey era o nome dele. Morreu há pouco tempo. E a turma, ele era muito alegre, estava sempre rindo. E a turma dizia assim, ele é alegre assim porque ele é dono de uma fábrica de bala, de criança. Todo mundo tratava ele bem, ele estava sempre junto com a gente e tal. E ele escolheu o lema, torne real seu sonho de Rotary. Os homens não entendiam. Não entendiam isso. O homem é muito real, né? Muito... E o que ele escolheu de logo? O arco-íris. Bem na época dos gays, né? Agora, tu imagina os presidentes, todo mundo usando o arco-íris. O arco-íris. Não queriam usar. Não queriam usar. Eu disse, derrubei, não vou ganhar dinheiro para a Fundação Rotary. Vai ser um desastre isso. Mesmo assim, eu fiz camisa, com baita arco-íris, distribuí para todo mundo e tal. Mas aí eu fiz o seguinte, reuni essas presidentes e as mulheres esposas dos rotarianos, dos presidentes. Escuta aqui, nós vamos ter que dar uma lição, dizendo que a mulher realmente se importa, que o sonho é importante. Eu vou criar uma comenda do arco-íris. Aí desenhei, ele está aqui, até eu depois mostro para vocês. Um desenho bonito, ele tinha uma nuvem de um lado e o coisa do outro, e aquele arco-íris ficou assim um distintivo muito bonito. Disse assim, quem doar do seu dinheiro $100 para a Fundação Rotary ganha a comenda do arco-íris. Só mulher.
Você sabe quanto eu recolhi nessa brincadeira? $20 mil. É só que bacana. E elas incentivaram os maridos. Então, foi através das esposas que não eram rotarianas. Então, tu não pode desprezar o apoio da mulher. Jamais. Nem de filho, nem de rotaractiano. Não. Elas Todos são importantes. Todos né, são. Zé? Então, me desculpe. É uma família. Se eu ultrapassei Nós o tempo... vamos ter que fazer 2 capítulos aqui para dividir o episódio 1 e o episódio 2. Mas foi um privilégio ter a governadora Adélia. E eu tenho o privilégio de desfrutar da amizade da Adélia. Eu tenho uma ligação muito grande com ela. Muito. Porque na minha gestão, em 2010, 2011, quem era a governadora, certamente a primeira governadora do distrito 4.680, era a governadora Alice Polacchini, irmã da governadora Adélia. Olha aí. Então, naquele ano, eu tive... era contra a Rotary, 10 anos antes. E mandou sair do Rotary. E eu tive o privilégio de conhecer a governadora Adélia lá em San Diego, quando nós fizemos o treinamento de governador, que a governadora Adélia foi acompanhando a governadora eu fui como Alice Polacchini. da revista. E quando terminou a minha gestão, em 2011, em seguida, a Márcia, minha esposa, foi transferida para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a governadora Adélia me pegou pela mão e me apresentou no Rotary Club do Rio de Janeiro. Então eu entrei no Rotary do Rio de Janeiro, onde eu fui muito bem recebido, não só pelo clube, como pelo distrito, que em seguida já me colocou no Colégio de Governadores. E hoje eu tenho o privilégio de ter a governadora Adélia hoje como minha hóspede, né? Muito obrigada. Então, Hotel é uma 5 satisfação. 6 estrelas. Satisfação muito grande estar aqui hoje com a governadora Adélia. Mas eu quero aproveitar o ensejo de estar acompanhando, e agradeço a sensibilidade da governadora Rosana Opitz, de nos permitir estar presente hoje num Rotary Cat histórico para o Distrito 4670, ou 4.670. Neste ano rotário 2024-2025, está presente com essa pessoa aqui que é de suma importância para o movimento rotário do Brasil. O seu relato nos comove de uma forma muito profunda, porque entendemos que a sua história, que é contada de tempos em tempos por rotarianos do nosso Brasil, certamente propicia que outras mulheres possam entrar no Rotary e que outras mulheres se colocam à disposição para serem lideranças de Rotary. Nós estivemos em Canela, como já disse anteriormente, na nossa 66ª Conferência Distrital. A Conferência da Magia, liderada pela nossa governadora Rosana Opitz. E lá nós tivemos a reunião do Colégio de Governadores. Estavam reunidos lá também o presidente Jarino, que é o representante da nossa presidente de Rota Internacional, e com os nossos governadores do nosso distrito, numa memorável reunião, onde trocamos ideias, congraçamos, e nós entregamos na oportunidade um diploma de membro honorário do Colégio de Governadores do nosso distrito. Nós trouxemos novamente esse diploma nesse evento, nesse momento aqui, para que nossa audiência do distrito, além distrito, como já dizemos em outra oportunidade, já não tem mais fronteira, né? e nem fuso horário. Então, para que todos possam, juntamente conosco, participar dessa alegria de entregar para a voz. Então, vou repetir mais uma vez o que está escrito aqui. Distrito 4.670, Colégio de Governadores, ano rotário 2024-2025. Diploma de membro honorário. O Colégio de Governadores do Distrito 4.670 ocorda esse diploma de membro honorário à companheira Adélia Antonieta Vilas, governadora 1998-99 do Distrito 4570, ou, como nós dizemos aqui no Sul, 4.570. Exatamente. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Guanamara. 4.670. 4.570. Eu dela, governadora. Sim, quase gêmeos. Quase gêmeos. Primeira mulher a exercer o honroso cargo de governadora do Rotary Internacional no Brasil. Em homenagem por sua participação na nossa 60ª Conferência Distrital,
Fantástica Magia, realizado de 6 a 8 de junho de 2025 em Canela, Rio Grande do Sul. Está assinado pela nossa governadora Rosana Pitts, governadora 2024-2025, que é a presidente de honra do nosso Colégio de Governadores, e por mim, Miguel Barbosa Dias, governador 2020-2021, coordenador do Colégio de Governadores. Mais uma vez, é uma grande honra. Vai aqui no verso a nominata de todos os integrantes do nosso Colégio de Governadores, Galeria de Colégio de Governadores. É uma grande honra, mais uma vez, passar às suas mãos essa humilde, singela, mas uma recordação com todo o carinho e apreço por tudo que a senhora representa. E me permita dizer senhora, no sentido elevado da palavra, de respeito pela figura máxima de nós temos aqui no Brasil, de ser a nossa primeira governadora de Rotary no Brasil. Muito obrigado pela pessoa que a senhora demonstrou, por sua história, que é contada por todos os companheiros do Brasil. Muito obrigada, governador. Fico muito honrada. Pela primeira vez eu sou membro honorário de um colégio de governadores, isso me honra muito. Esse pioneirismo, neste caso, me honra mais ainda, né? Então, isso vai para a minha parede. Que legal. Minha parede. Se estivesse numa reunião, teria... teríamos aqui com a nossa audiência aqui especial também. Que nos acompanhe nessa salva de palmas. Com certeza é uma grande honra. Olha, a gente não... Às vezes falta palavras para a gente expressar o sentimento de estar na presença de uma pessoa. Mas isso é Rotary. O Rotary, quando ele colocou o companheirismo e todos aqueles valores, né, não é à toa, nós fomos fundados por um gênio, a verdade é essa. Ele é um visionário, né? E tivemos vários ideólogos no meio do caminho, então é um privilégio ser rotariano. Quem dera a gente pudesse aumentar, e agora eu acho que nós temos que ter um compromisso conosco mesmo, cada um de nós colocar mais um rotariano. Logo, logo nós vamos ser 60 mil, 70 mil, sabe? Por quê? Porque o Brasil também precisa do Rotary. Cada comunidade precisa do Rotary. Então eu agradeço, encerro aqui essa minha participação, agradecendo mais uma vez o convite e me colocando à disposição. Diz que em Rotary a gente só diz não uma vez, que é quando é convidado para entrar. E a partir daí eu posso dizer que eu nunca mais pratiquei o não. Tá? Eu estou à disposição. Se eu tivesse, Deus me permitir, que tiver vida e saúde, eu estou à disposição. Muito obrigada. Deus abençoe. Agradecemos a audiência de hoje. Aguardamos que todos que venham assistir, e porque decidimos fazer gravações em Rotary e através de podcast, porque nas reuniões que fizemos de forma distrital se reúne um número menor de participantes. A nossa conferência foi espetacular, foi fantástica, reuniu 518 rotarianos inscritos. Mas nós temos uma população de mais de 1.200 rotarianos. Então, oportunizamos aos outros rotarianos, nossos companheiros, que possam assistir este depoimento, que é um legado histórico para o nosso distrito, com a presença da Adélia Vilas entre nós, que muito nos honra e que vai ficar registrado nos nossos arquivos esta história que é espetacular. Uma oportunidade, sempre uma oportunidade, e a roda gira e as coisas vão acontecendo conforme Deus quer. Muito obrigado a todos, agradeço se curtirem, se compartilharem, se assistirem, que assista, eu tenho certeza. Né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Werneck? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença dos nossos convidados, governador Miguel e governadora Adélia, principalmente. Eu também não comentei que eu também conheci o companheiro, o Walter Vilas também, que é uma figura maravilhosa também. Muita saudade dele, boas lembranças do companheiro Walter.
o Walter Vilas, e também com muita honra eu sou sócio honorário do Rotary Guanabara Galeão, também, da qual a Adélia é associada. Porque muito ele obrigado. também morou na Ilha do Governador. Sim, Então, também ele foi. é insulano de coração. Sou insulano também. Então, muito obrigado e estejam conosco também nos nossos próximos episódios, que ainda não acabou a 24, temporada 25. de Rotary Umas Cast. 3 né? semanas se faz muita coisa. Muita coisa. E até a próxima, então. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.